Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 16 de julho de 2024. Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, terça-feira. Santo do dia, Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Escapulário. Século XII em Israel, os primeiros carmelitas, nos fins do século XII, em plena atividade ali da Guerra Santa, mais ou menos, depois eles decidiram formar uma comunidade no Monte Carmelo. Nós sabemos que fica ali na região de Israel. Dedicaram a uma capelinha à Virgem Maria e, sob a proteção, imitavam as suas virtudes. Chamaram Maria de Senhora do lugar, segundo os costumes feudais, e renderam a ela serviço de dedicada doação dos primeiros carmelitas. Os peregrinos e as cruzadas que as visitavam começaram a chamá-los de irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. E assim iniciou-se essa tradição, esse apoio de toda a comunidade a essa devoção a Nossa Senhora. No dia 11 de fevereiro de 1950, o Santo Padre Papa Pio XII providencialmente convidou toda a Igreja Universal a colocar em primeiro lugar, entre as devoções marianas, o escapulário, que está ao alcance de todos. Entendido como veste mariana, esse é um fato de ótimo símbolo de proteção da Mãe Celeste. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Zacarias, capítulo 2, de 14 a 17, leitura do profeta Zacarias. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Ou seja, Zacarias está aqui anunciando exatamente o que a Maria nos traria no seu ventre. O sim de Maria trouxe o Deus que habita com o seu povo. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Isso aconteceu. Hoje, quantos milhões de cristãos no mundo, quantas nações se aproximaram, né, de alguma forma de Israel até os dias de hoje, para contemplar em Maria a graça da prática do plano de ação. O plano de salvação de Deus se fez carne. O plano de salvação de Deus passava pelo Verbo que se fez carne no ventre de Maria. Então, Maria é o centro desta profecia que vai gerar o Salvador para cada um de nós. Muitas nações se aproximarão do Senhor. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção da terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Então aqui, nesse versículo do 16, nós estamos falando da segunda volta do Senhor Jesus, né? A primeira, ele habita no meio do seu povo. Depois, no versículo 16, o Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção de terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, que o Senhor possa nos permitir esta preparação para guardar a segunda vinda do Senhor. Contemplamos aqui a primeira vinda no sim de Maria, que nos trouxe Cristo Jesus, e que pelo seu sangue libertador e eterno, nesse sacrifício eterno, nos trouxe a graça da salvação. Mas também queremos, Senhor, permanecer firmes. Século 21, somos agora a geração presente, a geração de Deus, aqueles que foram escalados desde toda a eternidade, para sermos nós todos dessa geração os guardiões da fé. Nossa missão é preparar a fé para a geração futura
para que quando o Senhor chegar, na segunda vinda a julgar os vivos e os mortos, tenha gente que fique de pé, tenha gente que possa aclamar o Senhor e recebê-lo na sua honra e glória. Por isso, Senhor, te louvamos e te bendizemos por nossas vidas e cada homem e mulher que se torna consciente da sua missão diante de Deus, que é guardar a fé. Amém. No Salmo de hoje, o responsório, ele cita Lucas, capítulo 1, né? O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O poderoso fez em mim maravilha. Santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez da sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me bendita. Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez em mim maravilha, e santo é o seu nome. Eu quero chamar a atenção dessa segunda parte do Salmo de hoje, né? Está na Bíblia do protestante, na Bíblia do católico, em todas as Bíblias do mundo. Pois ele viu a pequenez da sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me bendita. Então, aquele cristão que não chama bendita a Ave Maria e que não presta a sua devoção a Maria, é uma geração, é um povo cristão que não cumpre a palavra de Deus, né? O anjo do Senhor anuncia: ave cheia de graça, ou seja, cheia de graça. É Deus que fala para Maria: você é cheia de graça, né? Jesus, que é Deus que se encarna, o próprio Deus, é o Deus que se fez homem, reconhece Maria como sua mãe. Agora, se eu não reconheço que Maria é mãe de Jesus, eu vou falar: não, Maria não é mãe de Deus, não, porque eu não reconheço que Jesus é Deus. Se Jesus eu reconheço como Deus, o Deus que se encarnou, portanto, Maria, mãe de Deus. Tão simples isso. E se ela concebeu do Espírito Santo, Maria é esposa do Espírito Santo. Tão simples isso. Está escrito na nossa Bíblia, em todas as Bíblias do mundo. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. Bendita és, Maria. Não é uma mulher comum, é bendita. Isabel, quando Maria se aproxima de Isabel, né, quando foi ajudar, Isabel também profetiza, cheia do Espírito Santo. Está assim escrito na nossa Bíblia, na Bíblia do protestante também. Isabel, cheia do Espírito Santo, falou: que honra eu tenho de receber a mãe do meu Senhor. Então não tem onde fugir, né? Essas contestações que Maria, mulher simples, que Maria não é mãe de Deus, não é esposa do Espírito Santo, é um negócio meio complicado, né? É no mínimo querer forçar a barra para não compreender a dimensão, esse mistério que em Maria nos gera o Cristo Jesus. Mas aqui está o Salmo de hoje que nos traz toda essa reflexão. Evangelho está em Mateus capítulo 12, 46 e 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, este é minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos usar essa fórmula que Jesus apresenta a seus discípulos. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe?
pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E quem fez a vontade do Pai em maior intensidade nesse mundo, a não ser Maria, faça-se em mim segundo a sua palavra, sua vontade. Quando o próprio Deus se manifesta a ela através do anjo e fala: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre. Né? Então, é, quem que fez então a vontade de Deus, a não ser Maria? Então Maria está totalmente enquadrada nesta condição que Jesus fala. Não é que nessa condição que Jesus fala, ele está excluindo Maria como sua mãe. Ao contrário, quem é minha mãe? Aquele que cumpre a vontade de Deus. E quem cumpriu a vontade de Deus com maior intensidade do que Maria? Eu não conheço, não. Então, vamos lá. Maria, mãe de Deus. Mas naquele tempo Jesus estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Mas Maria não teve filhos, né? Segundo a profecia, ela conceberia virgem e permaneceria virgem. Ali, os seus irmãos se referem aos seus parentes, porque na tradição judaica, todos os parentes são chamados de irmãos. Nós sabemos, isso está mais do que comprovado, desde dos primeiros padres, desde a igreja primitiva, segundo a tradição, Maria não teve mais filhos. Tinha, sim, outros parentes de Jesus que chamavam-se de irmãos. Tudo era irmão. Né? Então, alguém disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nesse questionamento de Jesus, queremos nos colocar então como irmãos em Cristo, porque adorando o Senhor, fazendo a sua vontade, nós também seremos chamados de irmãos. Por isso que nós chamamos de irmãos. Irmão fulano, irmão ciclana, irmão fulano de tal, né? Não é assim que a gente faz, irmão em Cristo na igreja? Ninguém ali é irmão, ninguém é parente, mas nós chamamos assim um ao outro porque pertencemos à mesma fé, à mesma família. É nessa tradição judaica que nós acabamos chamando o outro de irmão. Ô irmão fulano, ô irmã fulana, né? Ninguém ali é parente de sangue. É a mesma coisa que acontece na interpretação do Santo Evangelho de hoje. Irmãos, irmãs, que possamos fazer a vontade do Pai e sermos contados também como a família de Jesus Cristo. Por isso pedimos e invocamos em nome do Senhor Jesus e também pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que o Espírito Santo seja derramado em nós e que nós tenhamos consciência que, sendo irmãos, somos da família de Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Realmente todo o sentido da nossa vida está em proclamar, testemunhar e servir ao nosso Senhor. Seja você também um evangelizador, ajude-nos. Multiplique em suas redes sociais este ensino, esta palavra, para que mais corações se aproximem de Deus e sejam também família, e que possamos chamá-los de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.